Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo 1049 do STF. Informativo pequenininho, tranquilo, quando você pensa que está começando, já terminou. E aí, meus amigos, antes de começar especificamente, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas não nos segue ainda. Segue a gente, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, onde quer que você nos acompanhe. E ativa lá o sininho para ficar sabendo quando tiver novidade. Não deixa também de seguir a gente no Instagram, onde tem novidade todos os dias. Meus amigos, então vamos começar, porque o informativo de hoje começa com a tese de repercussão geral, tema 1207, que foi inserida lá no artigo 40 da Constituição Federal. A tese ficou da seguinte forma: a promoção por acesso de servidor à classe distinta na carreira não representa, a ascensão a cargo diverso daquele que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de 5 anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional 20 de 98 e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41 de 2003 e 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005, não recomeça a partir da alteração de classe. Então, meus amigos, em primeiro lugar, a gente vê aqui que, como tudo que envolve direito previdenciário, é necessário verificar as regras de transição. Então, isso aqui trata de um artigo da Constituição Federal que não está mais vigente, que, na verdade, essa necessidade de 5 anos no cargo efetivo, ela estava exigida lá no artigo 40, parágrafo 1º, até a emenda constitucional 103, que veio revogar o texto que tinha sido dado pela emenda 20. E, além disso, esse dispositivo também foi repetido de uma forma semelhante lá nas emendas constitucionais 41 e 47, todas já revogadas. Eu trouxe lá no informativo escrito esses textos, tudo já revogado, mas tudo isso ainda acaba tendo aplicabilidade sempre através de alguma ou outra regra de transição. Então, o direito previdenciário tem muito disso e por isso é muito importante ficar muito atento em relação a esse tipo de regra. Então, veja bem, vamos lá para o artigo 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005, que é aquele texto que estava em vigor quando da edição da Emenda Constitucional 103. Então, é o texto mais recente que tinha essa exigência dos 5 anos. Como era que funcionava? Artigo 3º da Emenda Constitucional 47. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas no artigo 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas nos artigos 2º e 6º da Emenda Constitucional 41 de 2003, o servidor da União, dos Estados, do DF ou dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tem ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 98, poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha cumulativamente as seguintes condições. Que condições são essas? 35 anos de contribuição se homem ou 30 se mulher, 25 anos de exercício no serviço público, 15 anos na carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. Inciso 3, a idade mínima resultante da redução relativamente aos limites do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, a linha A da Constituição, de 1 ano de idade para cada ano de contribuição que exercer a condição prevista no inciso 1 do caput desse artigo. Então vamos focar aqui no inciso 2. 25 anos de exercício no serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. Aí vamos para um caso concreto. O Francisco ele é servidor público municipal, ele é agente administrativo e ele entra nessa regra de transição. Vamos partir daqui, desse pressuposto. E ele tem 35 anos de contribuição, ele tem 25 anos de efetivo exercício no serviço público, ele está há mais de 15 anos da carreira e ele também está há mais de 5 anos no cargo. Só que o que acontece? Há 4 anos, o Francisco foi promovido
de agente administrativo ou assistente administrativo, não lembro qual foi o cargo que eu falei, de grau 2 para assistente administrativo de grau 1. Ou seja, ele ascendeu funcionalmente. E aí, o que o Instituto de Previdência do município falou? Ele falou, olha, você não tem 5 anos no cargo, porque há 4 anos você passou, você foi promovido. Você deixou de ser assistente administrativo de grau 2 e passou a ser assistente administrativo de grau 1. Tem fundamento esse tipo de argumento? Não tem. Não tem fundamento, porque, na verdade, nesse caso, ele continua exercendo o mesmo cargo e ele tão somente ascendeu funcionalmente. E esse prazo mínimo de 5 anos, ele diz respeito ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, assistente administrativo, e não à classe da carreira. Então, não importa se ele é de grau 1, grau 2, grau 3, o que importa é que ele é assistente administrativo há 5 anos. Então, não tem fundamento esse tipo de argumentação, e agora há uma tese de repercussão geral nesse sentido, que é o tema 1207. O segundo julgado do dia também é bem interessante. Ele foi inserido lá no artigo 102, inciso 1, a linha B da Constituição Federal, e o destaque ficou da seguinte forma: a competência penal originária do STF para processar e julgar parlamentares alcança os congressistas federais no exercício de mandato em casa parlamentar diversa daquela em que consumada a hipotética conduta delitiva, desde que não haja solução de continuidade. Então aqui é um mandato cruzado em que o indivíduo, ele, por exemplo, foi eleito deputado em 2018 e em 2022 ele é eleito senador ou vice-versa, mas há uma continuidade, né? Então ele continuou sendo congressista, primeiro como deputado, depois como senador. E aí, meus amigos, primeiramente a gente precisa contextualizar isso aqui com aquilo que foi decidido lá na questão de ordem da ação penal 937 do Rio de Janeiro pelo plenário do STF em 2018, onde houve uma grande restrição do foro por prerrogativa de função. Lá foi decidido que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Então, a partir dessa decisão, para que o indivíduo tenha foro no STF ou no STJ, enfim, tenha foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, o crime tem que ter sido cometido durante o exercício do cargo e tem que ter alguma relação com o cargo. Se se tratar, por exemplo, de algum crime não relacionado com a função, aquele indivíduo vai ser julgado pelo juiz de primeira instância e não pelo STF, por exemplo. Exemplo de decisão nesse sentido foi no inquérito número 4624 de relatoria do ministro Marco Aurélio, que naquele caso tratou de um senador da República que praticou um crime não relacionado com a função. E esse senador da República foi julgado pela primeira instância. E aí o que acontece se esse inquérito estiver em andamento e esse indivíduo deixa de ser deputado ou deixa de ser senador? Neste caso, os autos do inquérito voltam para o primeiro grau. Volta em qualquer circunstância? Não. Não volta em qualquer circunstância, porque também lá na ação penal 937 se decidiu que existe um marco temporal máximo para que esse processo possa mudar de foro. Então, esse marco temporal máximo é a intimação do réu para apresentar alegações finais. Veja só. Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Decisão lá também de 2018. Mas, Bruno, só se já tiver tido essa intimação para alegações finais e se a investigação já for muito antiga, já tiver há muito tempo no STF, mesmo assim, poderá ser enviada para o juízo de primeiro grau? Poderá. E em um caso concreto, inclusive, o STF decidiu que ainda que o processo já estivesse há 5 anos tramitando lá no STF, já estivesse com a instrução perto do fim,
Mesmo assim, aquele caso que envolvia um deputado federal deveria ser remetido ao juízo de primeira instância, já que agora ele já não era deputado. Então, como não houve esse marco temporal, que foi a intimação para apresentação de alegações finais, então ainda poderia sim esse processo voltar para a primeira instância. E aí surge então uma outra dúvida. E se esse deputado ele for novamente eleito deputado, então são mandatos contínuos, o que acontece? Se o crime foi praticado no primeiro mandato e não no segundo, nesse caso a competência continua sendo do STF. No caso de mandatos contínuos, mesmo assim, não deverá ser declinada a competência para o juízo de primeiro grau. E no caso de mandatos cruzados, o que é um mandato cruzado? Um indivíduo é deputado e foi eleito senador. Um indivíduo é senador e foi eleito deputado. O que acontece? Nesse caso, mesma solução. Então, independentemente de ser o mesmo cargo, falando aqui em deputado e senador, mesmo assim não haverá a competência, ou melhor, não será declinada em favor do juízo de primeiro grau, havendo ali uma permanência da competência do STF para o julgamento. E o último julgado do dia, como eu disse, esse informativo de hoje, quando a gente começa a esquentar, pensa que está começando, ele já está terminando. Esse último julgado foi inserido lá na Lei 8.112, que é a Lei dos Agentes Públicos, especificamente no artigo 117, inciso 17, que determina que ao servidor é proibido cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. E aí qual foi a celeuma? É porque a Lei Orgânica do Distrito Federal, lá no artigo 19, inciso 20, ela prevê que não é possível a substituição de trabalhador privado em greve por servidor público. Então ela já trouxe ali uma impossibilidade de cara de, em qualquer situação, o servidor público substituir um trabalhador privado. E em que situação isso poderia acontecer, Bruno? Numa situação de emergência, né? Mas aqui, no caso do Distrito Federal, essa lei orgânica já trouxe que não seria possível. E essa lei orgânica era de iniciativa parlamentar. E aí questionou-se a constitucionalidade. E o STF decidiu que essa norma é perfeitamente constitucional. Olha só, no caso, ainda que a lei distrital de iniciativa parlamentar esteja voltada ao funcionamento da administração pública, ela não se sobrepõe ao campo de discricionariedade política que a Constituição reservou com exclusividade ao governador, no que toca a dispor sobre a organização administrativa. Além disso, a norma revela-se em harmonia com a Constituição, notadamente com os princípios do artigo 37, na medida em que permite a substituição, nos estritos limites, dos parâmetros federais aplicáveis. Então, essa norma que traz ali essa impossibilidade, ela é perfeitamente constitucional. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Um informativo aqui muito pequeno, muito tranquilo, apenas 3 julgados. Agradeço muito a você que ouviu até o fim e faço aquele convite para você que ainda não conhece o nosso clube de membros, o Clube da Lei. Vem fazer parte, acesse nosso site legislaçãointegrada.com.br e venha aprender a estudar a lei seca e jurisprudência dessa forma integrada, dinâmica, com material atualizado semanalmente e com vários planos de leitura disponíveis, todos eles adequados à sua realidade e ao cargo público que você almeja. Então não deixa de conhecer o nosso material, vem fazer parte desse clube e também não deixa de compartilhar o nosso podcast com seus amigos, seus conhecidos, para poder ajudar esse canal a crescer e ajudar a gente a disseminar conhecimento. Meus amigos, então por hoje foi isso, até a próxima.